pessoal, a gente voltou um pouquinho, a gente avançou na aula 20, 26, 27, acho que até 28, que era sobre nomenclatura com radicais um pouquinho diferente. Agora a gente volta na aula 25, onde fala sobre nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Essa nomenclatura vai entrar como função orgânica. O que são as funções orgânicas? Eu costumo dizer que função orgânica é uma figurinha, tá? Então eu preciso memorizar essa figurinha, eu preciso lembrar dessa figurinha, tá? Então, aí associar o nome dessa figura com algumas características dela. Então, vocês já viram várias vezes isso aí. Eu tenho uma figurinha que é uma que a gente chama de função álcool. O que é o álcool? É uma hidroxila aqui, ó, é um OH. A gente vai ver isso. Eu tenho uma função que eu chamo de fenol. O que é o fenol? É esse OH, né, essa hidroxila, num anel aromático. Eu tenho uma função que eu chamo de enol. Essa aqui a gente não vai ver muito, mas eu chamo ela de enol, ou seja, é uma dupla ligação com uma hidroxila. Isso aqui é um aldeído. O que é um aldeído? É uma figurinha chamada C dupla O H, tá? Ácidos carboxílicos, C dupla O OH. O que mais? O éster, que a gente vai ver mais à frente, acetona. Perceba que isso aqui, pessoal, é um mapa mental. O que é um mapa mental? Eu jogo um tema para vocês sobre funções orgânicas e vocês escrevem, depois vocês podem tentar reproduzir esse mapa mental. Vocês escrevem tudo o que vocês sabem sobre funções orgânicas que contêm oxigênio. Existem as funções orgânicas que contêm oxigênio, existem as funções orgânicas que contêm nitrogênio. A gente vai ver só com oxigênio hoje. Aí mais à frente a gente vê com o nitrogênio. Então, isso aqui é um mapa mental. Ó. Eu espero que vocês, ao longo do semestre, eu vou dando dicas para vocês, insights de como que a gente pode montar um mapa mental de qualquer coisa que vocês estejam estudando. Tá bom? Então, que a gente vai ver hoje sobre funções orgânicas? Primeiro, a gente vai ver a nomenclatura de funções orgânicas. Então, como que eu dou o nome para uma estrutura que eu já vi, né? Vocês já viram nomenclatura de hidrocarbonetos, é onde eu só tenho hidrogênio e carbono. Agora eu estou colocando um átomo a mais, eu estou colocando o oxigênio. Então, uma nomenclatura é isso aqui, ó. Então, eu tenho uma cadeia principal, eu tenho o que ficou fora, eu chamo de radicais, lembra? Então, isso aqui é um metil, isso aqui é um etil. Depois, eu numero essa cadeia. Aqui tem uma coisa interessante. Que lado que eu começo a numerar essa cadeia principal que a gente já aprendeu? Lá nos hidrocarbonetos, eu começaria mais perto da onde eu tenho um radical. Mas agora não. A prioridade é essa função orgânica aqui, ó. Essa função orgânica OH, que é um álcool, eu começo nessa extremidade. Depois eu posso dar o um nome, ó. 3-etil, ordem alfabética, o E primeiro, né? 3-etil, 4-metil, 2. Por que 2? Eu estou indicando álcool pentanol, né? 5 carbônicos, está no carbono 2. Então eu vou aprender hoje a dar nome para cadeias pequenas, depois a gente começa a aumentar essa cadeia. Nomenclatura. Eu vou também identificar essa função orgânica dentro de uma estrutura complexa, que pouco importa o nome dessa estrutura. Por exemplo, uma estrutura como essa aqui, ó. Uma estrutura como essa aqui, o nome dela já é trivial, não é um nome IUPAC. Agora, o que eu preciso identificar aqui? A função orgânica. Então, olha só, isso aqui é uma figura. Ó. A gente vai aprender a fazer isso. Isso aqui é uma figura. Que figura é essa aqui? C dupla O, OH. Isso aqui é um ácido. Tá? E que figura que é essa aqui? C dupla O, O. Isso aqui é um éster. A gente vai aprender a fazer isso. Eu preciso tirar uma foto disso e buscar lá na memória para associar com o nome. E vocês vão ver que isso é super fácil, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. A gente já. Beleza? Até aí, pessoal? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Tem mais alguém? Wesley. Bem-vindo, pessoal. Juliana.
Aí, vamos lá. Olha só que bacana agora. Essa é a tabela que está aí na apostila de vocês. Não muda nada para eu formar o nome desse cara. Então, olha só, eu vou usar os mesmos prefixos, desde 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Eu vou usar o met, et, prop, but, a mesma coisa. Depois, eu vou ver se esse cara tem insaturação. O que é insaturação? São duplas ligações. Se tiver uma, eu vou ter que pôr o en. Se tiver duas, eu vou pôr o dien. Se tiver três, eu vou pôr triem, uma tripla, duas triplas, três triplas, uma dupla e duas triplas, o enim, tá? Poucos uais isso aqui, mas a gente vai vendo. E daí, no final do nome, se for só hidrocarboneto, sempre vai ter o O, não é? Então vai ter etano, eteno, tá? Ou etino. Se tiver função álcool, eu vou dar um nome para ol. No final não vai ser mais o O, vai ser ol. Se tiver um aldeído, eu vou colocar um al. Se tiver uma cetona, eu vou colocar ona. Se tiver um ácido carboxílico, eu vou chamar o final de oico. Então eu vou associar esses nomes aqui. E aqui tem algumas estruturas. Isso está na apostila de vocês. Então vamos ver na prática isso aí. Olha só as figuras aqui, né? Então, primeiras funções orgânicas, ou seja, a mãe das funções orgânicas são os hidrocarbonetos. Então, se vocês forem perguntados quais são as funções orgânicas, eu começo com o hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma função orgânica. E aí ela é dividida em alcano, alceno, alcino. Depois, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um álcool, aquela figurinha. A gente vai ver o ácido. Esse R aqui quer dizer que existe uma cadeia aqui para trás, tá? Então é uma cadeia mais um carbono com dupla oxigênio OH. Então é um ácido. Depois a gente vai ver o éster mais à frente. Hoje a gente vai ver cetona. Então, cetona, o que é? É uma cadeia para cá, onde quer dizer esse R, e é uma cadeia para lá, quer dizer esse outro R, R1 e R2. E daí, eu vou ter um carbono com dupla ligação com oxigênio. Aldeído, C, dupla O, H. O que a gente confunde muito? Aldeído com ácido. Aldeído com ácido. Por quê? Porque o ácido é C, dupla O, OH. Aldeído, C, dupla O, H somente. Tá bom, pessoal? Então, ó, essas são os 3A, né? Álcool, aldeído e ácido, juntamente com cetona, tá? Depois eu tenho os 2E, éster e éter. Tudo bem? Como que eu posso identificar isso numa estrutura? Olha aqui, ó, uma estrutura tem nome iopaxo aqui? Dificilmente, tá? Tem um nome que a gente chama de trivial. Então isso aqui é uma estrutura da testosterona. O que eu tenho que identificar aqui? As funções orgânicas. Quais são as funções orgânicas que participam da estrutura da testosterona? Uma cetona, tá vendo aqui, ó, a figurinha, ó? Carbono, 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 ó, 3 carbono, 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 carbono. É uma cetona. E aqui, um carbono ligado com um OH. Carbono ligado com hidroxila é um álcool. Então, a estrutura química da testosterona possui um grupamento OH e um grupamento cetona. Álcool e cetona. Esse aqui, ó, aspirina, acetil salicílico ácido, ou seja, ácido acetil salicílico. É a aspirina, né? Que é utilizado muito para manter a pressão arterial. Esse medicamento ele dilata as veias, as artérias do camarada para poder o sangue correr mais facilmente e não dar pressão, né? Não subir a pressão do cara. Quais são as funções aqui? Eu tinha mostrado, né, a figura anterior. Função ácido, olha lá a figurinha, C dupla O OH, olha o ácido C dupla O OH. Ela pode estar de cabeça para baixo, pode estar do lado, mas vai ser a mesma figurinha. Na tridimensional não vai mudar nada aí, tá? E depois essa outra figura aqui, ó. Isso aqui o que é? C
dupla O, C dupla O, cadê? É o éster, tá aqui, ó. C dupla O. E aí eu continuo a cadeia com carbono. Esse R sempre é carbono, tá? Vamos avançar. Vamos ver o álcool agora, ó. O álcool. Olha só. Função orgânica álcool, nomenclatura ol. Sempre no final vai ter a nomenclatura ol. Olha a figurinha aqui de novo. É isso que eu quero que vocês comecem a fazer associação. Essa figurinha na mente, juntamente com um nome. O que a gente associa primeiro, pessoal? O nosso cérebro está acostumado a associar imagem, tá? A gente associa imagem, a gente lembra de imagens, a gente tem memórias de imagem, não o que a gente escreve, não as palavras. Então, comecem sempre a transformar qualquer informação que vocês queiram ou tenham em imagem, tá? É assim que os grandes campeões de memorização, até mesmo com número, o cara memoriza 1000 números em 10 minutos ou em menos tempo. O que ele associa? Aquela sequência de número que ele não erra nenhum. Ele associa com uma imagem. Ele transforma os números em uma imagem, em uma figura. E aí ele vai contando uma historinha dentro dessa sequência, tá? Então, o que a gente tem que associar? Não a letra OH, não a letra, mas a imagem. Memorizem essa figurinha aqui, ó, tá? E daí eu vou conseguir ver ela dentro de uma estrutura. Então, ó, 2 carbonos, 2 et. Final ol. Por quê? Porque tem um grupamento OH aqui, um grupamento álcool. Eu tenho 2, 3 prop anal, né? Então, só que aqui eu tenho que já começar a colocar aonde que está o grupamento OH. Está no carbono 2. Aqui tanto faz qualquer lado, eu posso contar, né? 2. No carbono 2 eu tenho um grupamento OH. Poderia ser 2-propanol? Poderia ser também, o nome não muda, não vai mudar a estrutura do nome. Propanal 2-ol e 2-propanal é a mesma coisa. Olha só outra aqui. 2, 3, 4. Estou contando os carbonos. Ele está aparecendo no 2. Então, 4 carbonos, but-ol, tá? Butanol. Eu tenho um ciclo com 6 carbonos. Um ciclo com 6 carbonos. Perceba que isso aqui não é um anel aromático. Eu não tenho duplas ligações alternadas. Então, um anel aromático com um grupamento OH, essa figurinha aqui, eu tenho um álcool. Então, eu tenho, se fosse uma cadeia linear, eu chamaria isso aqui de hexanol. Mas como é um ciclo hexanol. O menor solvente, vamos dizer assim, do álcool é esse cara aqui, ó, é o met, um carbono só, um grupamento OH. Então esse cara aqui é o metanol, metanol, tudo bem? Olha essa estrutura aqui, ó. Como que eu vou dar o nome para esse cara aqui? Eu sei que já tem um grupamento aqui OH e eu tenho uma dupla ligação aqui. Tudo bem? Identifiquei. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Então, 2, 3, 4 carbonos. Já sei que é but. 3. O que é esse 3 aqui? Eu estou indicando essa ligação aqui dupla. 3. Por quê? Eu vou começar sempre desse lado aqui. Antes, nos hidrocarbonetos, a gente dava preferência para começar do lado onde eu tinha a insaturação. Agora eu dou preferência para onde eu estou com o grupo funcional. Então é 2, 3. Então no 3 aparece a dupla ligação. E daí aonde que está o grupamento do álcool? Está no 2, então 2-ol. Eu indico, tá? Isso aqui é indicação. Pô, professor, parece difícil aí, nomes que a gente nunca viu. Não, mas isso é fácil, tá? Basta a gente ir treinando, a gente ir mostrando a visualização da associação desse nome aqui com esse cara aqui, ó, com essa figura aqui, ó. Isso aqui não é letra. Isso aqui não é letra C e H, isso aqui é uma figura, tá? Então vamos avançando aqui. Então, lá, associação do nome. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, existe dentro dos alcoóis uma subdivisão que eu posso chamar esse álcool de primário ou secundário ou terciário, tá? Então são essas 3 classificações. Quando que é isso? Veja só, quando o álcool está ligado com o carbono
das pontas. Lembra? Os carbonos das pontas sempre são primários dentro daquela classificação. Então, se ele está ligado na ponta, eu chamo esse carbono de primário. Se esse carbono que está aqui, ó, que tem o grupamento, ele está ligado com dois carbonos, ó, tem um carbono aqui e um carbono aqui. Esse carbono não é secundário? Então, esse álcool vai ser secundário. Simples assim. Se esse carbono está aqui, ó, ele tem uma ligação aqui, tem outra aqui e tem outra aqui. Então, ele tem três ligações com carbono. Três ligação com carbono, ele é um carbono terciário. Se eu tiver um grupamento OH ligado nesse carbono, esse álcool vai ser terciário, tá? Como que eu poderia dar o um nome para esse cara aqui, ó? Então, olha só, eu tenho essa cadeia principal, a cadeia principal sempre vai ter a maior sequência e aonde eu tenho o grupamento, ou seja, o grupo funcional. Então, ele está aqui. Esse aqui que ficou para fora é um radical. Que radical é esse? 1, 2, 3. Um radical propil, tá? Que lado que eu começo a contar? Tanto faz, porque se eu contar, o que vai valer é a posição do grupo funcional. Ele tem que estar mais perto da ponta, né? Então, se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, ele vai ficar no 4. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz. Então, o nome desse cara aqui, ó, é 4-propil. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptan, porque só tem simples ligações. 4, a posição dele, ol. Então, isso aqui é, uma estrutura que eu chamo de álcool, tá? E o nome é o 4-propil heptanol. Então, cadeias pequenas de qualquer função orgânica, vocês vão estar produzindo exercícios que eu vou dar o nome, tá? Cadeias maiores, eu não vou dar. Então, por exemplo, ó, esse aqui, ó, olha essa estrutura aqui. Como que eu posso configurar o nome desse cara? Primeiro, a cadeia principal é essa aqui, ó. É essa aqui. Por quê? Porque ela tem que ter o grupo funcional aqui dentro, tá? Então vamos escolher a cadeia principal. Opa, cadê o meu? Aqui. Cadeia principal tá aqui, ó. O que ficou fora desse cara? O que ficou fora é radical. Radical, radical. A gente aprendeu isso. Quem são esses radicais? Somente um carbono eu tenho o... Cadê? Opa, desculpa, antes de dar o nome, eu já deixo isolado aqui que o grupamento é o álcool, OH. Isso aqui é uma figura diferente, é um heteroátomo que eu chamo aqui. Aí eu vou chamar esse de metil e esse de etil. Beleza? E depois, essa função é álcool, já identifiquei ele. Essa é a minha figurinha. OH é álcool, tá? E daí, para eu dar um nome para esse cara, por onde que eu começo? Por aqui ou por aqui? Por aqui, por quê? 1, 2, 3. Se eu começasse por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar com o número 5. De novo, eu tenho que deixar sempre a função orgânica com o menor número aqui da posição possível. Pronto. Agora é só dar o nome. Olha lá. Vou ler o que está escrito aqui, ó. Essa eu vou ler. Então, ó, no carbono 4 eu tenho um etil, ordem alfabética, eu tenho um etil. No carbono 2 e no carbono 5 eu tenho, né? Eu coloco 2,5. Eu tenho 2 metis, então eu coloco dimetil. Quantos carbonos? 7. Heptan, porque só tem ligações simples, ó, entre o carbono. E mostra a posição que está o álcool. Está no 3. Heptan, 3, ol. Poderia ser também, ó. Deixa eu ver se eu coloco. Acho que eu não coloco aqui, mas eu vou ler para vocês. Poderia ser 4 etil, 2,5 dimetil, 3 heptanol. 3 heptanol, porque esse 3 vai estar indicando que o grupo OH com o nome, né, o sufixo ol, está na posição 3. Agora, veja essa estrutura aqui, ó. Ah, não, tá aqui, já acabei de colocar. Olha só, esse outro aqui, ó. Mesma coisa, ó, 3 etil, porque tá aqui no etil, 4 metil, 2 pentanol, tá vendo? Ó, o 2 vem na frente. Isso tá na apostila de vocês, tá? 2 pentanol. Tudo bem? Esse outro aqui, ó. Vamos ver como que a gente classifica isso aqui. Então, eu vou achar a cadeia. Então, a cadeia principal vai ser essa aqui,
onde eu tenho a insaturação e o grupamento OH. Então, está aqui a cadeia principal. Depois, do que ficou fora são os meus radicais. O que ficou fora como grupamento, função, eu dou o nome para esse cara. Então, metil e o álcool. E agora, o nome. Primeiro, eu vou identificar a sequência das posições. Então, eu começo desse lado. 1, 2, 3 e 4. Então, esse cara é um but. Eu vou dar o nome. 3-metil. Só tem um radical. Primeiro sempre os radicais. 3-metil está aqui. But 4. 2, que eu estou mostrando a posição desse cara aqui, ó, da insaturação. 2-N-1-ol. Ou poderia ser 3-metil but 2-enol, tá? But 2-enol, porque tem uma dupla. Toda vez que eu ver um N aqui é porque tem uma insaturação. Tudo bem, pessoal? Ó, olha só mais essas duas estruturas, só para vocês se familiarizarem com o nome. Então, quando eu tenho um anel aromático ligado a um grupamento OH, eu chamo de hidroxibenzeno ou fenol, tá? Hidroxibenzeno é o nome e o PAC desse cara, mas ele é conhecido também como fenol, tá? Então, esse fenol aqui é essa estrutura. Se eu tenho dois, já não é mais o fenol, é 1,2 de hidroxibenzeno, tá? O processo é o mesmo, tá? A função orgânica é o mesmo. Agora, olha para essas duas estruturas aqui, ó, que a gente... O meu mouse tá Ó, eu tenho aqui esse grupamento químico gigante aqui, ó, que na realidade são funções amina, a gente vai ver mais à frente isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a famosa cloroquina, a estrutura da cloroquina. Então, por que ela chama cloroquina? Porque ela é um nome trivial. Então, tem o cloro, aqui essa aqui é uma função química também, que a gente vai ver mais à frente, que é os halogênios. A gente já viu um pouquinho, então é o flúor, o cloro, o iodo. Só mesma estrutura, só o fato de eu ter um grupamento OH aqui, ele já muda o nome. Eu já vou chamar isso de hidroxicloroquina. Então, na realidade, essa aqui a famosa, né? Essa aqui entrou na história aí também do Covid, mas principalmente essa estrutura. Então, veja só, para eu dar um nome opaco nisso aqui, já é mais complicado. O que vocês vão aprender a fazer? É identificar a função química aqui, ó. Então, essa é uma função álcool, essa aqui é uma função amina, essa aqui é uma função halogênio. É isso que vocês vão, ao final do curso, principalmente desse terceiro bimestre, vocês vão conseguir identificar essas estruturas. Tudo bem, pessoal? Ele fala aqui, ó, relatou-se recentemente que várias pessoas, depois de terem ingerido uma bebida conhecida como bombeirinho, sofreram intoxicação. Entre elas, algumas ficaram cegas. Com base nesse texto, indica o nome e a fórmula do álcool. Fórmula orgânica álcool. Então, fórmula orgânica álcool, professor, OH. Tem que ter OH nessa parada aí, que provavelmente contaminou essa bebida. Sabendo que, né? Esse álcool apresenta a menor massa molar possível. Qual que é a indicação aqui? Ele é a menor cadeia possível. Então, a menor cadeia possível, qual que é? O metano. Se ele tem a função álcool, ele é o metol, ele é o metanol. Então, sem crise nenhuma. Olha aqui, ó, é um carbono só com um grupo OH. Então, bote isso aí na apostila de vocês aí. Tá logo abaixo da página 524 aí, ou na 525. Então, escreva lá. Então, isso que ele está falando é o metanol. Por que o metanol, pessoal? Quando a gente produz álcool na fermentação alcoólica, então eu pego lá, por exemplo, o caldo de cana-de-açúcar e boto isso para fermentar, além dele produzir o álcool, o álcool etanol, ele também produz um álcool chamado metanol. E aonde que eu retiro esse cara? Eu retiro ele num processo de destilação. Tá? Então, a destilação de bebidas alcoólicas é um processo onde eu tenho vários alcoóis lá dentro, né? E água. Quando eu boto para esquentar isso aí,
esses alcoóis vão saindo. As primeiras gotas que saem, ou seja, o primeiro volume que sai, eu tenho que descartar, porque ele tem muito metanol. Quanto menor a cadeia do álcool, mais volátil esse cara é, ou seja, ele passa do estado líquido para o gasoso rapidamente. E esse cara aqui, ó, é prejudicial para a saúde, eu não posso ter ele. E ele é formado naturalmente na pinga, na cachaça. Tá bom? Vamos ver mais um aqui, ó. O 2, né? 2. Todas as bebidas alcoólicas contêm certo teor de etanol. Elas podem ser classificadas em dois grupos: bebidas destiladas e bebidas não destiladas e destiladas. É isso que eu falei para vocês. Por exemplo, a cerveja, o vinho são bebidas que não são destiladas. Elas são fermentadas, mas elas não são destiladas. O que, que é? Eu não removo o álcool ali de dentro, tá? Eu não removo, não faço essa destilação. Já a pinga, tequila, vodka e o uísque são bebidas que, em função da matéria-prima, ele gera alguns alcoóis superiores. Esses alcoóis que fazem mal à saúde, dá dor de cabeça, dá mais ressaca no camarada. Então, o que, que eu preciso fazer? Preciso passar ele por um processo que eu vou destilar esse cara. Destilação, processo de destilação que vocês já viram. É uma solução onde eu tenho dois líquidos. E esses dois líquidos têm ponto de ebulição diferente. Por exemplo, o etanol tem ponto de ebulição a 78 graus Celsius. A água tem ponto de ebulição a 100 graus. Então, quando eu coloco esse negócio para esquentar, a hora que atinge 78 graus, quem começa a sair? O álcool. Aí ele sai, passa por um processo que eu chamo de condensação e ele começa a pingar do outro lado. Por isso chama pinga, porque eu vou pegando de gota em gota, tá? A cerveja e o vinho não faz parte desses negócios. Ele quer saber o seguinte: escreva a fórmula estrutural do álcool mencionada. Qual que é o álcool mencionado aqui? É o etanol, tá? Então, metanol tem tem um carbono. Etanol tem dois. Dois carbonos com final ol. Por isso que chama etanol. Então, o álcool do posto de gasolina, que é feito desse mesmo processo aqui, ó, da aguardente, que é utilizando a cana-de-açúcar, eu chamo ele de etanol. Então, quando vocês forem abastecer o carro de vocês, na hora que vocês estiverem dirigindo, não fale mais álcool. Ou bota álcool aí, não. Bota etanol, porque álcool é um nome genérico. Etanol é o nome do cara que vocês estão botando dentro do tanque aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos avançar aqui, ó. Aldeído. Então a gente viu o álcool, agora a gente vê aldeído. Simples. Aldeído, ó o nominho aqui, ó. Al. Igual cachorro, ó. Nomenclatura, al. Se ele tem um carbono só, eu vou chamar ele de metanal, ou seja, metanal. Olha lá a figura. C dupla O H. C dupla O H. Essa é a figurinha. C dupla O H. Olha aqui, dois carbonos, ó. Isso a figura é diferente dessa, ó. Um carbono aqui, outro carbono aqui. Então eu tenho dois carbonos. Et. C dupla O H, etanol. Aqui eu tenho um anel aromático, eu tenho um benzeno aqui, tá? Um benzeno. Com essa figurinha eu chamo benzaldeído. Tudo bem, pessoal? Então, associa o nome. Todo final que tiver al e não al, eu vou chamar esse cara de aldeído, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só. Exercício aí de vocês, né? O metanal, um carbono com o final al é um aldeído. É um aldeído mais simples. Então, tal como o metanol é o mais simples do álcool, o metanal é o mais simples dos aldeídos. Conhecido também como aldeído fórmico, formaldeído ou formol. Olha lá, o nome trivial desse cara, formol. Alguém chamou esse cara de formol algum dia, mas o nome e o PAC dele é metanol. Então, escreva a fórmula estrutural desse cara. Então, vocês já viram cobras, alguns animais, né, que a gente chama, ou até mesmo cadáveres, né, corpo humano, para estudar em escolas de medicina.
eles ficam em formol. Esse formol, ele tem uma capacidade de preservação de matéria orgânica. Por quê? Porque ele não deixa que bactérias ou fungos se instalem ali. Então, e o que degrada a matéria orgânica? É o consumo de proteína, o consumo de gordura, o consumo de carboidratos, que seja, pelas bactérias ou pelos fungos. Então, não tem nada aqui, ó, de fungo e bactéria. Então, há uma preservação dessa cobra aqui. Então, a fórmula desse metanol é essa aqui, ó, um carbono, C dupla O, H. Olha lá a figurinha, ó. Então, mentaliza, C dupla O, H é o aldeído. Mais uma aqui, cetona. Olha só, cetona. Ona, olha aqui, ó, cetona, ona, final, ona. Cetona, olha aqui a figurinha aqui, ona, final, ona. Se eu tenho 1, 2, 3 carbonos, só pode chamar prop. Se ela é uma cetona, propanona. Preciso identificar aqui? Precisa, porque está no 2. Não tem como ser aqui, ó. Se tivesse aqui, não seria um propanona. Por quê? Porque ele tem que estar no meio. Olha a figurinha aqui, ó. Ele tem que estar no meio de 2 carbonos. Esse R tem que ser carbono. Se esse R aqui for um hidrogênio, não é mais cetona, pessoal. O que é? É um aldeído. Tudo bem? Então, tem que ser carbono-carbono. Então, indica a posição, 2-propanona. Aqui, um ciclo com 6 carbonos, final ona, cetona, ciclo hexanona. Olha aqui, uma estrutura grande. Tem nome isso aqui? Não tem. Não me arrisco a pôr o nome nesse cara aqui. Mas o que é interessante aqui? É identificar essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é uma cetona. Então, se eu for classificar essa estrutura química aqui, teoricamente um pouquinho complexa, eu vou chamar ela de cetona, grupo funcional cetona. Tudo bem? Oh, mouse. Aqui, né, a acetona é utilizada como solvente, por exemplo, para a remoção de esmalte. Então tá aqui a acetona. Sabendo que a acetona é uma cetona, é um grupo funcional cetona. Então, acetona é um nome comercial, tá, pessoal? É um nome trivial. A função orgânica cetona mais simples. Então, qual que é a mais simples? É onde eu tenho um carbono com dupla ligação com oxigênio e 2 carbonos do lado. Se eu não tiver 2 carbonos do lado, não é a mais simples, não forma a figurinha cetona. Então é essa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, carbono com dupla ligação, mas se eu não tiver carbono e carbono, não vai formar uma cetona. Então, essa cetona aqui é a famosa propanona, né? Olha lá, aqui, ó. 1, 2, 3. Prop com final ona, propanona. Outros exemplos aqui. Olha aqui, eu tenho que ter, então, tem o grupamento aqui, ó. Identifico que está no 2, por isso que eu começo por aqui. 1, 2, 2, ona, hexa, com 6 carbonos. Aqui, identifico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui 1, 2, 3. Identifico no 3, porque começo desse lado. Tem essa cadeia principal. Tem um radical. A gente vai ver isso com mais calma depois também. Mas eu tenho um radical metil aqui com 6 carbonos. Então é 2 metil hexan, né? Porque só tem simples ligações. 3 ona. Tudo bem? E por último, né, a função química que acho que tem mais prioridade aí até de nomenclatura é o ácido. O ácido ele vai levar o nome inicial de ácido, o prefixo e o infixo é em função do nome desse cara e o final vai ser oico. Então, sempre eu vou ter o final oico. Aí é fácil identificar, né? Ácido tal, ácido metanóico, ácido etanóico, ácido propanóico, fácil identificar. Além dele, já está vindo com o nome ácido. Então, olha só esse cara. Qual que é a figura dele? C dupla O, OH. Então, perceba que se eu identificar só o OH aqui, ó, eu vou chamar esse cara de álcool. Esse cara não é um álcool. Eu tenho que ver, opa, o carbono que está ligado à hidroxila
Ele está sozinho? Se ele está sozinho e não tem dupla ligação com o oxigênio, ele é um álcool. Agora, se ele está com a dupla ligação, ele vai ser chamado de ácido. Ácido metanóico é o mais simples que tem, ó. C, dupla O, OH. Ácido etanóico, C, dupla O, OH. É o ácido acético, né? Então, o ácido acético, o vinagre que a gente tem aí em casa, que é uma solução de ácido acético a 2%, eu chamo ele de vinagre, mas na realidade é o ácido acético. Olha só, ácido ciclohexano carboxílico. Tá aqui, ó, essa figura, tá? Então aqui eu tenho C dupla O, OH. Ácido, ó, não é mais um ciclo, não, aqui é um ciclo, aqui é um anel aromático. Anel aromático eu não chamo mais de ciclohexano, eu vou chamar de benzo, do benzeno. Então é o ácido benzoico. Vamos ver o que tem mais aqui pra gente. Então aqui, ó, tem uma historinha aí que ele fala assim: essa mistura contém ácido carboxílico etanóico, que estimula a salivação, diminuindo a sensação de sede. Então era isso que alguns grupos de soldados romanos se ingeriam para diminuir a sede. Eles colocavam isso na boca. Na realidade era o vinagre, né? Eu posso produzir esse vinagre biotecnologicamente ou até mesmo com fermentação, e ele quer saber qual a estrutura desse ácido mencionado. Então, etanóico, 2 carbonos. Está aqui, ó, 2 carbonos com a figura dupla O, OH. Tá bom? Beleza, ó. Esse aí está na página 7, é só para vocês anotarem a resposta aí, ó. Então, uma das substâncias responsáveis pela fadiga muscular pode ser representada pela estrutura a seguir. Fadiga muscular é a produção de ácido lático, tá? É a famosa cãibra, né? Então, dentro lá do mecanismo de produção de energia, dependendo da fadiga muscular, ele se produz ácido lático, e é isso que dá cãibra, tá? Então, indique as funções orgânicas presentes nessa molécula. Então, tá aqui, ó. E por que ele chama ácido lático se ele tem um OH ali? Olha só, lembra das estruturas grandes? Eles têm várias funções orgânicas. Então, nessa estrutura, mesmo ela sendo pequena, ela tem a função ácido, então C dupla O, OH, e eu tenho um álcool aqui. Eu chamo de função mista. Essa figura é a mesma dessa aqui, tá? É só pra gente, então, aqui oxigênio, oxigênio e aqui hidrogênio. Tudo bem? Então, ó, álcool e ácido. Essa aqui eu vou pular, tá? Depois. Ó, esse é o exercício que vocês resolveram aí, ó. As estruturas químicas 1 e 2 abaixo possuem inúmeros usos no setor industrial e blá 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 blá. Uma historinha. De acordo com essas informações, assinale a alternativa completamente correta. Então eu tenho duas funções orgânicas aqui. Depois eu vou ver o nível de acerto de vocês. Mas olha aqui, ó, olha só. C dupla OH. Então essa figura aqui é um aldeído. Essa figura aqui, C, aqui é um C, ó, é C, 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 COH. Essa função aqui é um álcool. Então, a estrutura, opa, cadê? Aldeído e álcool, tá? Então, essas são as duas funções. Então, eu já acho a estrutura que eu não posso confundir isso com álcool, desculpa, com ácido, eu não posso confundir isso com uma acetona. Se fosse um carbono aqui, realmente isso seria uma acetona. E daí, para eu achar a fórmula molecular desse cara. Então, a fórmula molecular é qual é o número de carbonos, qual é o número de hidrogênio, qual é o número de oxigênio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a forma molecular para os dois, C3H6O. O que é isso? Dois compostos diferentes, grupamentos diferentes, que possuem o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu chamo isso de isômeros, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Iso igual, meros é parte, isômeros igual às partes. Então ele tem alguma coisa em comum. Então, logicamente que lembra que os átomos são pecinhas de Lego? Eu posso juntar eles da maneira que eu quiser. Eu posso fazer uma síntese orgânica. Ora eu faço aldeído, ora eu faço álcool. E os dois têm em comum, são isômeros, a mesma fórmula molecular. Então a resposta aqui é a B, ó. Estrutura química 1, aldeído, estrutura
2,1 álcool, ambas têm essa fórmula molecular, C3H6O. Como que é o nome desse cara? Esse cara é 1, 2, 3, propanal, olha lá, o final aldeído, 3 carbonos. E esse cara aqui tem dois nomes, né? Vamos dizer assim, é um prop2-enol ou prop2-enol, tá? Então, olha só, essa estrutura pequena, vocês vão ser confrontados aí com nomenclatura e a gente vai acostumando aí, tá? Licença, professor. Oi. Eu fiquei com dúvida de como contar os hidrogênios. Hidrogênio é sempre, olha só, o hidrogênio sempre eu vou completar para o número de ligações do carbono. O carbono não faz 4 ligações, então se ele já tem algumas ligações configuradas, eu vou só completar. Então, por exemplo, ó, vamos pegar esse carbono aqui da ponta. Esse carbono aqui já tem 2, não é? Então eu já vou colocar 2 hidrogênios. Então, se eu fosse colocar aqui, eu colocaria um carbono com um H2. Esse cara que está aqui, ó, esse carbono já tem 1, 2, 3. Eu vou colocar um carbono com um H só. Tudo bem? Esse aqui, um carbono, já tem 2. Eu coloco um carbono com um H para cima e um H para baixo. Então, lembra, o carbono sempre tem 4 ligações. Ele vai fazer 4 ligações. Se eu já estou mostrando as ligações aqui, ó, ele vai completar somente para as 4 ligações. Esse da ponta aqui, ó, somente uma. Então, o que tem aqui na ponta? Um CH3. Tudo bem? Ah, sim, eu entendi, professor. É que eu errei na conta, daí, tipo, tinha dado diferente uma da outra. A Hum, quantidade de hidrogênio, daí, tipo. Mas por agora eu exemplo, entendi, ó, obrigada. esse aqui, ó, esse aqui que é onde está o mouse aqui, ó, amarelinho, eu tenho um carbono aqui que não tem mais hidrogênio. Por quê? Eu tenho 2 ligações, 3, 4, tá? Na realidade, 4 já está até fazendo aqui, né? Desculpa. E, na realidade, ele já está fazendo esse hidrogênio que está aqui, já está mostrando. Por que a gente mostra aqui, ó? Isso aqui é interessante. Se eu omitisse, ou seja, se eu tirar esse hidrogênio que está na ponta, vai mostrar que tem um carbono aqui, né? E esse carbono daí ele vai ter 3 hidrogênios. Aí esse carbono, aí essa função não seria mais aldeído, seria uma cetona. Tudo bem, pessoal? Então era essa atividade, né, para a gente encerrar aqui, ó, até passamos